tudo bem? Meu nome é Bianca Natasha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu já queria começar pedindo desculpa, porque se vocês escutarem algum barulho de criança e música infantil, é na festa que tá tendo aqui na rua, em plena quarentena. Não é recomendado, mas ok, né? E enfim, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre como foi a minha experiência na faculdade de biomedicina. Pra quem não sabe ainda, eu já tenho 22 anos, sou formada em biomedicina, né? Me formei em dezembro do ano passado, graças a Deus. Eu acho que eu estaria em desespero se eu tivesse em plena quarentena pra me formar, né? Porque tá meio tensa a situação. Mas enfim. E muita gente tem muita dúvida sobre como é a faculdade, né? E assim, eu fiz uma faculdade privada que eu sei que normalmente o foco das pessoas é sempre entrar nas federais e nas públicas, mas eu consegui uma bolsa de ProUni 100% nessa faculdade, então eu abracei essa bolsa. Eu sabia que eu não ia ter muita condição de ficar estudando, né, pra tentar passar de novo nos próximos anos, então eu abracei essa bolsa e fui. A minha primeira impressão, assim, logo que eu comecei a faculdade, foi de que era muito fácil. É muito estranho falar isso, mas durante uns 2 semestres eu achava que a faculdade era realmente fácil. Eu falava, nossa, isso é faculdade? E eu duvidava muito, assim, eu falava assim, não, deve ser porque é uma faculdade privada, né? E tem muita molezinha, os professores, nossa, às vezes só falta ele pegar na tua mão e ela fazer pra você a prova, sabe? Mas não, realmente ela era bem fácil, e depois eu percebi que isso era até uma estratégia da faculdade para prender os alunos por mais semestres, né? E, bom, muitas faculdades privadas fazem isso, né? Enfim, não tô julgando a faculdade, nem vou falar o nome porque eu não quero fazer uma propaganda nem positiva porque não estão me pagando, nem negativa porque eu não quero levar um processo. Mas, enfim. E essa impressão de que foi muito fácil, era uma coisa assim que me desanimava. Muita gente gostou da faculdade no princípio ser fácil, mas pra mim me desanimava. Eu achava que eu tava atrás, sabe? De quem tava nas públicas, nas federais. Achava que eu tava perdendo coisa, perdendo conteúdo e tudo mais. E óbvio que depois eu fui percebendo também que isso é muito da gente, né? A gente que tem que ir atrás. Se você não tá se sentindo satisfeito com o ensino da sua faculdade, se você tem em condição, você muda de faculdade. E se você não tem, você vai atrás por conta própria, né? Hoje em dia, com a internet tá muito fácil. Existem várias plataformas aí de ensino que podem dar um reforço bem legal. Mas, enfim, e foi isso. Aí, mais ou menos ali no terceiro, quarto semestre, a coisa começou a ficar um pouquinho mais difícil, né? Entraram algumas matérias mais elaboradas, né? Tipo, bioquímica, pra mim foi uma coisa assim que meio, nossa, que mundo é isso? Porque eu não tinha tido bioquímica na escola, nunca nem passei perto de ter bioquímica na escola, como eu vim de um colégio público, né? Que ele não era do... Acho que daí começou a cair um pouco a ficha, tipo, nossa, eu tô na faculdade, né? E foi mais ou menos por aí, entre o terceiro e o quarto semestre, que eu consegui passar no processo de iniciação científica. Pra quem não conhece iniciação científica, você faz dentro da faculdade ali, entra num projeto de pesquisa. Normalmente você é orientado junto com mestrandos, doutorandos, e participa ali desse projeto por tempo até ele terminar, ou até você se formar, o que vier primeiro. E no meu caso, eu participei dele até ele terminar, e daí quando ele terminou, eu comecei um outro com a mesma professora. Foram experiências que pra mim não foram muito legais. Eu sempre quis trabalhar na pesquisa, assim, nessa área, eu sempre achei muito legal. E pra mim não foi muito interessante essa experiência, apesar de tudo, porque... eu não sei, eu sentia que apesar de eu ter conseguido estar lá e tudo mais, era muita desorganização, as coisas não aconteciam, eu não podia participar de muita coisa. E assim, não era que tinha vários alunos, só tinha eu. Eu e tipo, mais um, mais dois, sabe? Eu conheci pessoas que faziam iniciação científica com mais 15 pessoas e mesmo assim elas conseguiam participar e fazer alguma coisa. Então, realmente assim... Mas enfim, não é um mérito daqui. E aí foi mais ou menos nesse período que eu comecei a perceber como realmente a faculdade funcionava e tudo mais. Né? Até por conta da iniciação científica eu fui percebendo que existem, né, algumas... como eu posso dizer, assim... algumas coisas que a gente não vai ver em sala de aula, sabe? A gente não vai ver na teoria, a gente às vezes não vai ver na aula prática. E assim foi. Aí quando foi mais ou menos ali no quinto e no sexto semestre, o pessoal começou a pegar DP.
DP é mais ou menos, né, forma de falar, porque não era exatamente uma DP, você reprovava, mas você fazia outra prova, que era como se fosse uma substitutiva, e essa prova, ela substituía a sua nota final. Então, se você fosse bem, você não precisaria refazer a matéria. E aí que eu me assustei um pouco, porque realmente as matérias elas eram mais difíceis, elas eram mais elaboradas, eram coisas que eu não tinha tido contato, sabe? Biologia molecular, microbiologia também a gente vê muito por cima, assim, no ensino médio. E biotecnologia, então eram matérias, assim, que realmente eram muito puxadas. Mas, apesar de tudo, eu passei limpo aí, sabe? Apesar de muita gente ter reprovado, ter tido que fazer essa prova, eu consegui não ter que fazer prova nenhuma, eu passei na média mesmo, e uma coisa que, inclusive, nos meus 2 primeiros semestres eu só tirava 10. Era tipo 10, 10, 10. E aí depois, quando as coisas ficaram realmente mais difíceis, eu comecei a baixar, né? Tipo 7, 8. E aí quando chegou no sexto semestre, era tipo 6, 6, 6, 6, 6, que era a nota da média. Isso por quê? Porque eu achava que a faculdade era fácil e eu não ia atrás das coisas. Tipo assim, de tentar me aprender mais, sabe? E aí, quando a faculdade começou realmente a ficar difícil, eu me lasquei. Eu só não reprovei realmente porque eu sou minimamente esforçada, sabe? Hoje em dia eu sou bem mais esforçada do que eu era naquela época. Tipo, 2 anos atrás. E realmente, assim, eu estudei bastante. Só por isso eu não reprovei. Mas aí chegou o sexto semestre. E o sexto semestre entraram algumas matérias que, assim, elas não eram de Deus, gente. As professoras eram incríveis. Eu tive problema com pouquíssimos professores na faculdade, de verdade, assim, juro pra vocês. Foram 2 ou 3 professores que eu achava que eu não gostava da didática deles. E essas professoras, elas eram incríveis, mas mesmo assim, eu reprovei em 2 matérias. E aí, o que aconteceu? Quando eu reprovei, não tinha mais DP. Quer dizer, não tinha mais essa prova substitutiva. A gente já ia direto para DP. Porque a gente estava entrando no sétimo semestre, né? A gente fez o sexto e veio pro sétimo. E daí, a partir do sétimo e o oitavo, você não podia mais fazer essas provas, que eram chamadas PRAs. E aí a coisa ficou muito complicada, porque eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, eu preferia ter pego antes, que é só refazer a prova, né? E essas DPs, graças a Deus, por eu ser bolsista, eu não tive que pagar. E não perdi minha bolsa também. O que foi uma sorte do caramba, assim. Mas eu tive que fazer essas DPs e tal. E foi bem difícil. As matérias eram farmacologia e toxicologia. E assim, se você já teve farmacologia, você vai entender o que eu tô falando. É uma matéria super, super, super difícil. A minha professora, ela era incrível e, de verdade, eu quero... Minha meta de descer é ela na vida. A minha professora de toxicologia também, ela é uma mulher que eu admiro pra caramba, sabe? A matéria em si, ela não era tão difícil, mas eu, por algum motivo, me confundia muito. E não era a única, tinha muita gente que reprovou nessas 2 matérias, né? Mas, enfim. E, sei lá, aí nesse momento foi o momento que eu falei, nossa, agora eu tô na faculdade, sabe? Eu peguei DP, eu fiquei barrada um tempo da faculdade, né? Porque quando a gente. Porque uma cagada da faculdade também. Quando a gente foi pro sétimo semestre fazendo essas DPs, né? Não tinha problema nenhum cursar o semestre e a DP. Só que a DP só começou em março. E é obrigatório que a DP tenha 6 meses, né? Cumpra um semestre. Ou seja, a DP começou em março e ela terminou em setembro. E quando eu virei pro oitavo, eu passei ali do sétimo semestre, eu fiz o meu estágio, eu entreguei uma parte do meu TCC. Tipo, tava tudo em ordem, tudo certinho. Eu fiquei barrada até setembro, ou seja, eu perdi um mês de aula por conta dessa DP, dessas 2 DPs. Que eu até já tinha feito a prova, já tinha saído a nota, mas ela só ia se encerrar quando desse os 6 meses. Então foi uma coisa assim que, nossa, e dava muito medo, eu tinha muito medo naquele momento de perder a minha bolsa, eu tinha muito medo de não conseguir terminar a faculdade ou de ficar endividada pra terminar a faculdade, sabe? Era uma coisa desesperadora. E era horrível isso, gente. E ainda assim, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer o TCC, porque assim, quando eu voltasse, eu ia estar com um calendário normal de quem voltou em agosto. Não ia abrir uma outra turma pra voltar. Mas deu tudo certo, graças a Deus, voltei, me formei a tempo. Teve muitos colegas meus que não conseguiram se formar a tempo. Teve muita gente que ficou barrada até no sétimo semestre, porque não podia levar DP de antes do sexto, e essas pessoas tinham DP de antes do sexto semestre. E assim, eu me considero muito, muito sortuda e privilegiada por ter podido estudar o suficiente e me dedicar o suficiente para passar. É claro que
Não é só questão de você ter tempo, né? É questão de você querer também. Conheço pessoas que tinham todo o tempo do mundo e mesmo assim não passaram. Então, vai de cada um, cada um. Mas também não é nenhuma vergonha você pegar uma DP, né? Não é uma vergonha você reprovar uma matéria. Né? Mas, enfim. E nesse meu último ano, né, como de tudo isso acontecendo, eu também tive o estágio. E esse estágio ele foi ofertado pela própria faculdade. E, assim, foi uma experiência muito boa pra mim. A princípio, eu queria ter ido fazer estágio externo. Pra mim seria muito mais vantajoso, eu poderia receber, né? Mas eu acabei fazendo na faculdade mesmo. E, assim, eu gostei muito. De verdade, eu tive professores incríveis. Tudo que você não aprende nas aulas práticas, porque não dá tempo e tal, você consegue ver no estágio. E como ele era dado pelos professores da faculdade, eles realmente explicavam, sabe? Então eu me sinto muito preparada hoje em dia, assim, eu paro e penso, cara, eu tô mais preparada. Porque muita gente que foi atrás de fazer esse estágio fora, em alguns laboratórios e tudo mais, não tiveram essa experiência, sabe? Não fizeram, por exemplo, uma coleta, não olharam lâminas de sangue, sabe? Não olharam lâminas de urina. Então, realmente, assim, eu já paro pra pensar e falo assim, cara, que privilégio eu estar podendo fazer esse estágio dentro da faculdade, com os professores me explicando, falando, me apontando, sabe, as direções que eu tenho que seguir na hora de fazer um diagnóstico. E realmente, assim, hoje eu me sinto, assim, muito preparada quando eu me comparo com quem teve estágio fora. E acho que é isso. Coisas relevantes que eu preciso dizer para quem for começar a faculdade de biomedicina. Se você puder, se dedique sempre às matérias básicas, porque elas vão pesar em todos os outros aspectos. Então, logo ali, quando você começa que você já tem a anatomia, a imunologia, sabe? Presta muita atenção. Se você acha que seus professores não estão dando conta, você vai ver videoaula. Eu tive um professor de imunologia que ele era uma ótima pessoa, mas a didática dele não era muito legal. E daí eu ia toda semana na biblioteca, pegava o livro, lia o livro, assistia a videoaula. E depois, até hoje, tem muita gente da minha turma que reclama de não entender até agora a imunologia, que é uma coisa assim que você precisa entender. É muito básica, qualquer prova, qualquer concurso que você for fazer, vai cair imunologia, sabe? E eu sou uma das únicas que sabe, uma das únicas que entende, porque eu fui atrás de entender a matéria. Então, dê muita atenção às matérias básicas, sabe? Elas vão ser importantes. E outra dica é não menospreza, sabe? Se você tá numa particular, se você tá numa pública, se você acha que a faculdade que você tá não é boa, mas se é o que tá pra você fazer, sabe? A instituição não é das melhores, os professores não são dos melhores. Tudo bem, sabe? Às vezes acontece, a gente trabalha com o que tem, trabalha com o que dá. Mas se você puder, vai pesquisar, vai atrás de videoaula, vai atrás de material na internet, porque tem muita coisa, sabe? Joga, assim, o nome da matéria, apostila PDF, você vai achar muita coisa. A princípio vai ser difícil de entender, mas com o tempo as coisas elas vão fazendo uma junção, sabe? As matérias elas vão se integrando e você vai conseguindo entender muito, muito, muito melhor. E acho que é só isso. Eu, particularmente, não gastei muito com Xerox, porque a minha faculdade trabalhava muito com o espaço virtual. E eles disponibilizaram os computadores, né, em sala de aula pra gente a partir do 5º semestre. Então, não é uma preocupação minha. Tanto que eu passei um bom tempo da faculdade sem nem ter computador. Em casa, eu digo, né? Mas... é isso. Se você tiver que gastar com Xerox, eu aconselho que você junte dinheiro e gaste menos com lanches do que com Xerox, porque... gente, as pessoas engordam muito na faculdade, sério. Uma coisa assim que é impressionante. A gente come muito, fica muito ansioso, então evite gastar tanto assim com lanches, faz bem pra sua saúde. Tá? E acho que é só isso mesmo, essa foi a minha experiência. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma e espero que as dicas tenham valido de alguma coisa. Claro que a minha experiência é diferente da que você pode ter, da que alguém já teve por aí, né? Cada um, cada faculdade, cada faculdade. Mas foi assim que aconteceu pra mim. Eu não me senti satisfeita por muito tempo na minha graduação, mas quando eu cheguei no último ano e eu tive professores incríveis no estágio, eu percebi que eu realmente estava fazendo as coisas certas, que eu estava indo num caminho ideal, sabe, pro meu futuro. E é isso, né? Daqui só pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dá um like, isso ajuda demais. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque eu posto muitos vídeos legais, e de vlogs e tudo mais. E também me segue no meu Instagram, @binatachaoficial, tá? E é isso, tchau. E um beijo.